Olá, pessoal. Essa semana vamos fazer aqui um fichamento de resumo ou conteúdo. Esse fichamento de resumo ou conteúdo, ele também é conhecido como fichamento textual. E aí a gente pode perguntar, qual é a finalidade de um fichamento? Bom, a gente faz o fichamento para manter o registro do material que a gente leu. Então, um dos modelos de fichamento é esse que nós vamos fazer aqui, né, que é o de resumo ao conteúdo. E aí, o que é que representa esse fichamento? Esse fichamento, ele vai ser uma síntese das principais ideias contidas na obra que você leu. E aí, ele vai ser elaborado com as suas palavras, conforme a gente vai ver aqui. Então, vamos lá, pessoal, começar. O fichamento, ele tem uma estrutura. Então, quando você for digitar, quando você for começar a fazer, o que é para o primeiro canto que você vai? Aqui para as margens, né? Você vem para cá, tá certo? A gente já vai deixar todo padronizado aqui nas margens da BNT. Então, a gente vai colocar superior 3, esquerda 3, você deixa do jeito que está aqui, inferior 2 aqui e direita 2. Então, aqui essa já é a configuração da página que você vai deixar. Então, aqui ele já está configurado, tudo correto. A gente vai iniciar com o cabeçalho do fichamento, né? Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a logomarca da minha instituição, tá bom? Então, você já coloca aqui no centro, né? Então, o que eu estou apresentando aqui para vocês é uma sugestão. Como vocês devem organizar aí esse fichamento. Então, você vai colocar a logomarca da sua instituição, vai colocar o nome da sua instituição aqui todo, né, por extenso, coloca disciplina, 2 pontos, o nome da disciplina aqui na frente, docente, coloca o nome do professor aqui, e discente você vai colocar o seu nome. Pronto, então a partir daí nós terminamos o cabeçalho, a gente vai começar agora a desenhar, né, o quadro, onde nesse quadro a gente vai ter as informações do fichamento. Então, o desenho ele é bem simples, tá certo? Eu venho aqui, né, e inserir tabela, e aí ela só tem uma coluna mesmo. Então, você deixa aqui uma coluna e você deixa 4 linhas, que é a quantidade de linhas que a gente vai precisar aqui para desenvolver o texto. Então, quando você vier para cá, aí agora essas partes aqui são as partes que a gente vai começar a digitar. Aqui em cima, você vai colocar que é um fichamento de resumo ou conteúdo ou textual, de acordo com o nome que o seu professor, sua professora solicitou. Então, você pode colocar aqui, fichamento de resumo, você pode deixar centralizado aqui e em negrito. Depois, você vem para cá, na segunda linha, você vai colocar referência. Por quê? A referência, ela é necessária para todos os fichamentos. Então, todo fichamento que você vai fazer, você precisa dizer qual é aquele material que você está fichando. Essa referência que a gente coloca aqui é a referência com base na norma da ABNT. Então, se for um livro, tem um modelo. Se for um artigo, tem outro modelo. Se for um capítulo de um livro, tem outro modelo. Então, aqui no canal, a gente tem um vídeo só com referências de acordo com a ABNT. Então, você pode olhar o modelinho do material que você está fazendo e aí você já vem e coloca aqui nessa formatação. Eu vou já mostrar para vocês aqui, é o de um capítulo de livro. Então, aqui você vem já com o seu texto. Esse espaço aqui, você vai ver, eu vou fazer aqui com vocês. Esse espaço vai ser o espaço do seu texto. E aí, ele vai ter o tamanho que você quiser. Então, aqui é onde a gente vai discutir as ideias principais, então não tem um tamanho definido. Você vai depender do que você vai escrever, do tamanho do texto que o professor ou a professora passou para você. Aqui no final, nós temos as palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São as ideias principais discutidas dentro desse trabalho. Então, esse trabalho falou sobre o quê? Por exemplo, falou sobre fisioterapia, sobre antropologia, sociologia. Então, você escolhe de 3 a 5 palavras-chave e vai colocar aqui conforme a gente vai ver. Então, depois que você monta esse quadrinho aqui, você vai começar a preencher o quadro, né? Então, eu tô com o quadro aqui já desenhado e a gente vai fazer por aqui para a gente ir um pouco mais rápido, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho em cima, a gente já tinha colocado no outro, é fichamento de resumo ou conteúdo, depende da nomenclatura que o seu professor pediu. Aqui embaixo, como a gente viu, a gente vai colocar o quê? A referência.
Então, essa referência aqui, pessoal, que eu fiz, é a referência de um capítulo de livro. Então, o que é que você tem? Você tem o autor aqui, né? A entrada aqui da referência, ela sempre vai ser pelo último sobrenome do autor. Então, o último sobrenome dele é Thompson. E o primeiro nome inicia com F e o nome do meio com R. Então, fica dessa forma aqui a entrada. Aqui eu tenho o nome do capítulo que eu estou fichando, certo? Tratamento farmacológico de transtorno de ansiedade, ponto, in. Esse in aqui é itálico. Então, o que é que significa esse in? Significa agora que eu vou dizer onde é que está o livro, né, que eu tô com ele para fazer o fichamento deste capítulo. Então, assim, esse capítulo aqui, ele tá dentro desse livro de Ferri. Então, tem um livro de Ferri, aqui agora eu venho com a referência de Ferri, coloco o nome do livro, perceba que o nome do livro aqui está em negrito, então tanto você pode colocar em negrito como você pode colocar em itálico. A edição vai ficar dessa forma aqui, segunda edição, ponto, a cidade, São Paulo, 2 pontos, editora, o ano e a página. Então, esse modelo aqui é o modelo de capítulo de livro. Se você está fazendo o fichamento de um artigo, é outro modelo. Se você está fazendo o fichamento de um livro completo, é outro modelo, tá bom? Então, você assistindo o vídeo aqui de referências, de acordo com a BNT, a gente tem uma playlist só com normas da BNT, então o vídeo tá lá e você pode dar uma olhada como é que você faz, se for livro, se for artigo. Então agora a gente vai começar a digitar o nosso texto. Então a coisa importante para você saber é que como é que você vai ler o texto para você fazer o fichamento. Veja bem, primeiro você vai ler o texto todo de uma vez. Então aqui no caso, o que eu estou fazendo, ele passou para ler um capítulo de um livro. Então, eu leio todo de uma vez. Na segunda leitura, eu já vou marcando, eu já vou grifando as partes que eu considero como ideias principais. Por que isso? Porque apenas as partes mais importantes é que devem entrar no seu fichamento. Então, aqui você vai colocar as ideias principais do seu texto. E uma coisa que é importante você saber, essa área aqui que a gente vai fazer agora, a gente vai registrar a nossa interpretação do que foi lido. Então, quando eu li, tá certo? Eu tive uma compreensão e eu vou escrever agora. Então, esse texto aqui, ele vai ser escrito todo com suas palavras. Não é para você ficar copiando parágrafos que tem lá no texto do autor. Você vai entender o que ele disse, interpretar, colocar aqui com as suas palavras. Então, agora, a gente vem realmente para a parte do resumo que você vai fazer. Então, coloquei aqui uma sugestão de como a gente pode começar esse texto, né? O que é que deve ter nessa parte aqui do meio, que vai ser a parte principal aqui do seu fichamento. Então, vamos lá, pessoal. No primeiro momento, eu acho que seria interessante a gente escrever sobre o objetivo do texto que você leu. Então, se eu estou lendo, no caso aqui, como eu coloquei como exemplo, o capítulo de um livro, então eu colocar o objetivo desse capítulo. Então, o objetivo deste capítulo é abordar sobre qual é o assunto que ele falou. Se você está fazendo o fichamento de um artigo científico, então fica mais fácil ainda você detectar aqui o objetivo. Por quê? Porque esse objetivo, ele vai estar ali no resumo, né, que está abaixo do nome dos autores, e o objetivo do trabalho, ele também está na introdução. Então, super tranquilo para você localizar. Se for um livro, o livro completo que você precisa fazer o fichamento, então assim, depois que você fez a primeira leitura, o que foi que você entendeu? Que foi o objetivo daquele texto todinho que você leu. Então, você vai e já começa aqui. Então, quando a gente termina, né, a minha sugestão é que a gente possa falar sobre como esse texto está dividido. Então, o texto, ele vai estar dividido em algumas partes. Se você tem um livro completo, ele vai estar dividido em vários capítulos. Se você tem um capítulo, esse capítulo pode estar dividido em várias seções. Então, no primeiro, ele vem falando aqui sobre ansiedade. No segundo, ele vem falando sobre ansiedade em jovens, por exemplo. No terceiro ponto, ele vem falando sobre ansiedade em adultos. Então, quer dizer, esse texto, certamente, ele tem uma divisão. E aí, você pode abordar aqui quantas partes o texto está dividido e você apresenta rapidamente cada uma das partes.
A primeira parte apresenta a introdução. Após a introdução, o autor discute sobre tal assunto. Na sequência, o texto traz uma explanação sobre. Aí você vai escrevendo, assim, só para você situar, né, quais são as partes, tá certo, do texto. E aí, depois que você termina essa parte, você vai realmente aqui, você vai começar o resumo do trabalho. O que é que você vai fazer? Aqui você vai apresentar as ideias principais do texto com as suas palavras. O que você entendeu das partes que você considera mais importante. Então, quando você foi fazer a segunda leitura desse texto, você já foi grifando o que foi que você considerou mais importante que ele está dizendo ali. As ideias principais dele. Aí você pode colocar, né? Com relação às ideias principais do texto, pode se destacar que. Então, assim, você vai falando de uma forma que você consiga trazer aqui quais foram as ideias principais discutidas naquele texto. Logicamente, você não tem como trazer todas as ideias e essa não é a intenção do fichamento. O fichamento, ele é um resumo dali. Então, assim, do que você leu, o que é que você tira que realmente ele conseguiu desenvolver mais a ideia, né? O que foi melhor para você em termos de importância naquele texto. Então, pronto, aí aqui você vai escrever e aí você fica livre, tá certo? Para escrever a quantidade de textos que você quiser. Você coloca aqui, geralmente os professores, eles definem um tamanho para esse fichamento. Então, o fichamento, dependendo do material, o fichamento pode ter 1 página, pode ter 2 páginas, né? Então, é importante você saber mais ou menos o tamanho que ele vai lhe cobrar, tá certo? Desse texto, né? É muito comum também os professores solicitarem que esse resumo, ele tenha em média 1/3 ou 1/4 do tamanho do trabalho. Então, se por exemplo, eu estou com um texto de 16 páginas, então é normal que eu faça aí um fichamento de 3 ou 4 páginas. Então, é bom você ver esse parâmetro aí com o professor, né, que passou essa atividade para você. Por último, pessoal, a gente vai destacar aqui as palavras-chave do nosso fichamento. Então, veja que as palavras-chave eu coloquei transtorno de ansiedade, farmacoterapia e modelos animais. Então, assim, são 3 pontos no texto que eu vejo que ele enfatiza, certo? Então, ele enfatiza sobre o transtorno de ansiedade, ele enfatiza sobre farmacoterapia e sobre modelos animais. Então, aqui eu já deixo aqui nas palavras-chave, né, essa indicação aqui do texto. E essas palavras-chave, elas são separadas por ponto e vírgula. Elas iniciam aqui com letra minúscula, né, com exceção da primeira. Então, elas iniciam com letra minúscula e são separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Então, pessoal, é esse o modelo de fichamento, de resumo. Então, como eu disse, é uma sugestão, né, que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. E um abraço e até o nosso vídeo da próxima semana.